Oi pessoal, antes de começar o vídeo, só quero deixar um recadinho para vocês. Esse vídeo de hoje não tem informações completas sobre a vida do Ted Bundy. Se você tem interesse em saber tudo certinho, como foi a história de vida dele desde a infância, todos os crimes cometidos, tem um vídeo muito completo no canal da Jaque Guerreiro, que provavelmente você conhece. A Jaque é super famosa e o vídeo dela tá bem completinho. E a Bel Rodrigues, que faz uma análise mais com viés criminológico, porque ela é formada em criminologia, disse no canal dela que ela vai fazer, daqui a um tempo, né, quando ela se sentir preparada, ela vai fazer um vídeo falando sobre o histórico do Ted Bundy. Então, quando sair esse vídeo, se eu me lembrar, eu deixo o link aqui na descrição, mas todavia tem um vídeo também da Jaque Guerreiro e o link do vídeo dela vai estar aqui na descrição, tá bom? Dito isso, vamos pro vídeo de análise psicológica do Ted Bundy. Então, em resumo, o Ted foi criado pelos avós, acreditando que eles eram os pais biológicos dele, e nessa fase o Ted já apresentava alguns comportamentos violentos, matando animais, por exemplo. Em dado momento, ele se mudou junto com a irmã para uma outra casa e ele não entendia porque ele era obrigado a morar com essa irmã, que era a mãe dele, mas até então ele não sabia. Alguns relatos dizem que Ted era filho biológico do avô dele, que ele considerava pai, e alguns dizem que a mãe se relacionou com a outra pessoa, mas essa relação de paternidade ainda é incerta. Aos 21 anos, o Ted descobriu finalmente que a mãe biológica dele era a sua irmã, e nesse mesmo ano ele rompeu, quer dizer, a namorada dele rompeu o relacionamento com ele, e ele ficou muito mal nessa época. Segundo ele, né, ele era apaixonado por essa mulher, mas ela não queria mais se relacionar com o Ted. Nessa época, o Ted estava tendo muita dificuldade de se manter na escola e depois do rompimento total com a ex-namorada, ele começou a ficar obcecado por controle, voltou a estudar com muito afinco e se formou em psicologia. Em seguida, ele acabou conhecendo uma mulher, a Liz, com quem ele se relacionou. E a partir de então, de 74 a 78, começaram os crimes pelo qual o Ted foi realmente condenado. Durante esses momentos que o Ted foi preso, ele conseguiu fugir 2 vezes, e no meio disso tudo, a mídia glorificou Ted. A imagem do Ted foi usada e reusada como uma figura carismática. E aí ele estampava os jornais e aparecia sempre como uma pessoa extremamente inteligente, o que inflava o ego dele, que já não era baixo, né? Ele queria estar sempre, ele estava sempre se sentindo muito inteligente, porque ele fez a faculdade de psicologia e depois fez direito, e ele se achava assim, superior, acima da média, o pica das galáxias. Como o Ted era americano, a principal mídia que falava sobre o Ted era a mídia americana. E essa imagem pintada pelos americanos de serial killer glamourizada, que era altamente inteligente, acabou sendo comprada por outros países que sempre consumiram a mídia americana. Isso ajudou a construir no imaginário popular essa ideia de que um serial killer, ou na verdade um psicopata que se transformava em serial killer, era uma pessoa altamente inteligente, assim como o próprio Ted Bundy acreditava que ele era, né? Só que no caso dele, ele já era realmente uma pessoa muito narcisista. Então esse é um comportamento já esperado. Uma médica, que foi uma das que atenderam o Ted Bundy na época que ele estava preso, ela acreditava que existia algum tipo de bloqueio emocional na parte do cérebro mesmo, na parte física do cérebro do Ted Bundy, que impedia que ele sentisse empatia por outra pessoa. Ela acreditava que podia ser até um tumor. E esse diagnóstico dela conseguiu fazer com que a execução do Ted Bundy fosse suspensa por um tempo. Houve, claro, uma pressão popular em relação a isso, todo mundo se sentia muito indignado, porque um criminoso desse tamanho conseguindo suspender a execução. A nova defesa do Ted Bundy, que conseguiu prolongar essa execução dele, alegava que ele não tinha feito uma boa defesa até então, porque ele estava fora de si, ele falava coisas que não faziam sentido uma coisa com a outra, e eles queriam provar que o Ted não estava raciocinando bem, apesar dele ficar se fazendo de charmoso pra mídia, falando muito bem, e dele realmente acreditar no mundo dele, né, que ele tava excelente, maravilhoso, que ele sabia tudo que ele tava fazendo. Aí a defesa tentou alegar isso e eles conseguiram suspender a ordem de execução temporariamente. Mas depois, mais pra frente, como a gente sabe, ele realmente foi executado. Agora imagina a confusão que isso fazia na cabeça do telespectador, que conseguiu acompanhar o julgamento dele pela TV, né, foi o primeiro julgamento televisionado da época, e
Imagina a confusão deles verem aquele cara que articulava super bem, que tava sempre falando pra mídia, e a defesa dele falando que ele tinha problemas mentais. Isso não fazia o menor sentido para as pessoas, até porque a mídia pintava ele como uma pessoa altamente inteligente. Quem começou os exames neurológicos no TED foi a doutora Dorothy Lewis, da Universidade de Yale, e ela era especialista na compreensão da química cerebral de homens violentos. Essas informações, pessoal, eu peguei no Conversando com o Serial Killer da Netflix, que tem muita informação acerca disso, foi por isso que eu me interessei em fazer vídeos nesse sentido para vocês. Eu achei que ele estava muito completo, dá para ter uma boa ideia de como foi feita, como essas suspensões aconteceram, né, da execução do Ted. E naquela época as pessoas não falavam muito sobre isso. A doutora Dorothy Lewis acabou dizendo que o Ted era bipolar. E ninguém fazia a menor ideia de que ele tinha esse transtorno, até porque ele ficou super bravo, super nervoso quando a defesa dele propôs, antes, né, quando ele estava ele mesmo advogando na causa dele, propôs que ele pudesse ser mentalmente doente. Ele ficou pé da vida. Ele relatou para essa médica que ele escutava vozes na cabeça dele e que essas vozes diziam para ele matar as mulheres. E aí a doutora Dorothy diz que esses episódios de mania aconteciam na fase depressiva do transtorno dele. Segundo essa médica, ela disse que ele querer controlar, advogar ele mesmo, era um dos sintomas do episódio de mania dele. Tem uma análise muito interessante que tá no Jus Brasil, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, que fala sobre os testes psicológicos que Ted fez. Gente, eu não li sobre esses testes psicológicos, não vou falar pra vocês acerca desses testes psicológicos, mas eu vou deixar esse artigo aqui na descrição pra vocês lerem, a análise, na verdade, do Jus Brasil. E fala que os testes psicológicos que testaram que o Ted sofria de um grave quadro de esquizofrenia, pois mudava de humor repetidamente, além de ser considerado uma pessoa impulsiva que não demonstrava emoções, saliente, histérica, de dupla personalidade, depressiva, continha complexo de inferioridade, imatura, obsessiva, egocêntrica e com mania de perseguição. Ele deu uma entrevista que ficou marcada na história porque ele falou com o Stephen Mitchell, em terceira pessoa. O jornalista teve uma sacada muito inteligente de pedir para ele para falar como se ele fosse fazer tipo uma análise do criminoso, do possível criminoso. E aí ele falou tudo. O jornalista Stephen Mitchell, que entrevistou o Ted Bundy na cadeia, disse a respeito da entrevista: então, eu disse a Bundy, você tem um diploma de psicologia, você foi um suspeito em todos os casos e você viu as descobertas. Você sabe mais sobre essa saga do que qualquer outra pessoa. Me conte o que aconteceu. Que forças criaram esse homem? Como ele agia e como ele vê o mundo? E então ele começou a falar. E aí foram 6 meses de Bundy me contando como ser um serial killer. Ele gostava de reviver esses assassinatos. Dei a ele uma oportunidade, já que ele não tinha que falar em primeira pessoa, apesar de falar e de vez em quando. Ele podia reviver o que fez. Esses caras adoram fazer isso. Ele fechava os olhos e eu sabia que ele estava voltando para cenas de crimes que serviam como memórias. O Ted demorou demais para confessar esses assassinatos. Ele confessou já no corredor da morte, quando ele estava já condenado à morte por cadeira elétrica. Isso foi muito importante para o FBI, que ajudou a contribuir com novas pesquisas acerca de um padrão, né, que um serial killer poderia constituir. Na época, a mídia até anunciou que o Ted Bundy ajudou a construir um novo sistema do FBI para construir a imagem de um assassino e também para encontrar as vítimas. Esse novo método incluía buscar padrões no método dos homicídios, conseguindo, claro, entender os processos de pensamento dos criminosos. Uma das coisas que me surpreenderam sobre esse episódio em específico foi que o FBI permitiu que ele trabalhasse em estudo de caso junto com os investigadores enquanto estava preso no corredor da morte. Então ele meio que estabelecia os estudos de caso com recortes de jornal, gente, e falava: olha, vamos estabelecer um padrão
de como funciona esse tipo de assassinato. Nos estudos mais recentes, a gente sabe que o nosso cérebro tem sistemas intrincados que servem como uma bússola para a nossa noção de moral. E alterações nessas intricações causam mudanças no comportamento moral do sujeito. E aqui eu vou citar para vocês um caso que é bem famoso, que provavelmente você já conhece, talvez não pelo nome, do Phineas Gage, que ele era um operário americano. Em dado momento, lá no serviço dele, ele sofreu um acidente, enfiou uma barra de metal na cabeça dele, perfurando, só que ele permaneceu consciente por muito tempo conversando depois desse acidente. E aí, depois que a ferida foi tratada, ele foi tratado por vários médicos, o comportamento dele foi alterado. Várias pessoas que conviviam com o Phineas falavam que ele se tornou uma pessoa totalmente desrespeitosa, ele roubava, ele não parava mais em emprego, ele ofendia as pessoas, coisa que ele era totalmente diferente antes do acidente. 4 anos depois da morte dele, o cérebro dele foi estudado e o que se concluiu é que a lesão nos lóbulos frontais pode levar à alteração da personalidade, assim como a alteração das emoções e da interação social. Então, quando a gente está falando de um transtorno de personalidade, que pode ser uma psicopatia, como no caso do Ted Bundy, as causas são multifatoriais. Pode haver uma herança hereditária, alterações biológicas e também a interação dessas alterações biológicas com o ambiente. E salientando aqui, nem sempre um serial killer é um psicopata, mas um psicopata pode sim ser um serial killer. A definição de psicopatia vai se alterando ao longo do tempo, conforme os estudos vão chegando, né, novas ideias vão sendo alcançadas. E hoje a psicopatia compreende as características de personalidades interpessoais e afetivas associadas à perturbação que justificam forte relação com o comportamento antissocial. A ausência de culpa e empatia é determinante dentro desta condição. Tem uma fala dentro do seriado Conversando com o Serial Killer da Netflix, em que o Ted fala que a culpa é um tipo de controle social. Daí a gente consegue entender, dentro dessa definição de que um psicopata precisa ter a ausência de empatia e de culpa, que o Ted nunca conseguiu sentir culpa pelo que ele fez. Ele não era capaz de sentir culpa. No indivíduo saudável, a culpa é inerente, assim como a empatia. E na psicopatia, a culpa precisa ser inventada. O psicopata também não consegue aprender com o castigo. Na verdade, o castigo pode até ser estimulante para ele, já que a quebra de regras é um fator determinante para pessoas que possuem psicopatia, já que quebrar regras é extremamente estimulante para um psicopata. E não existe um tratamento específico para um psicopata. Até porque isso pode se tornar inviável devido às características da personalidade do sujeito psicopata. Pode ser considerado até muito irritante, muito difícil de lidar por uma equipe. Mas essa opinião, assim, de que existe ou não um tratamento para psicopata, varia muito de autor para autor, se você for pesquisar acerca, porque muitos vão falar acerca da impossibilidade de tratamento por causa do egocentrismo patológico que o psicopata tem. E também o desprezo por todos ao seu redor, se imaginando assim, sempre superior e altamente inteligente em relação às outras pessoas. Então ele meio que não adere ao tratamento. Então a gente pode dizer que não existe um tratamento, mas pode haver algum alívio de sintomas, né, com a ajuda de fármacos e atendimento psicoterapêutico, mas aí vai depender muito do desejo da pessoa, do sujeito, né, em aderir ao tratamento. Vou deixar aqui na descrição algumas referências para vocês de livros que falam bastante sobre o caso do Ted Bundy, no caso do jornalista que entrevistou ele, e também algumas referências de livros que falam sobre psicopatologia, tá bom? São bem interessantes, recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like pra mim, se inscrever no canal e comenta aqui qual tipo de vídeo você quer ver no dia da sexta-feira, que é o nosso quadro do Psico Explica. Um super beijo e até a próxima. Tchau!